A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, que Deus em Cristo Jesus te abençoe mais uma vez, mais um dia, uma manhã de segunda-feira, na qual Deus tem nos proporcionado aí graça e paz por estarmos mais uma vez vivos na presença do Pai. E nós estamos continuando nosso estudo sobre escatologia. Esse é o nosso tema, nós já temos estudado sobre escatologia, sobre a palavra profética. No nosso último vídeo, nós também passamos no slide o nosso estudo e nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel. O que significa as 70 semanas de Daniel? Nosso último vídeo foi sobre isso, também palavra escatológica. E agora também nós continuamos falando sobre escatologia. Escatologia, que significa assunto, estudo sobre os últimos acontecimentos. E dentro desse estudo envolve a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra que revela algo sobre o futuro. E aqui nós vamos falar sobre uma parte da escatologia, sobre uma parte da palavra profética, que é os sinais do tempo. Os sinais do tempo. Sobre isso que nós vamos falar neste dia. Então esteja atento aí, esteja comigo até o final aí, para você saber o que significa aí sinais do tempo. Nosso estudo hoje é escatologia. Mas vamos lá, enfim. O que significa os sinais do tempo? O que significa os sinais do tempo? Porque a Bíblia, ela nos prediz, ela nos diz sobre sinais que iriam acontecer, né? Então nós vamos ver aqui em alguns detalhes o que significa esses sinais do tempo, aliás, que a Bíblia se refere, tá bom? Vamos lá então. Preste atenção, a palavra profética contém sinais evidentes que a segunda vinda de Jesus, o principal dos grandes acontecimentos dos últimos tempos, está às portas. Isso quer dizer que Jesus vem muito em breve. E também nós vamos falar sobre isso, sobre um grande sinal que está por acontecer, na qual a palavra de Deus já nos revela um fato histórico que irá acontecer em toda a humanidade, envolvendo toda a humanidade, que é a segunda vinda de Jesus, tá bom? Nós vamos falar também sobre isso, porque os sinais proféticos, os sinais que a Bíblia nos deixa escrito, ela contém provas de que Jesus irá voltar. Então a palavra profética contém sinais evidentes que a segunda vinda de Jesus, o principal dos grandes acontecimentos dos últimos tempos, está às portas. E isso quer dizer que Jesus vem muito breve. Sinais do tempo. O que significa os sinais do tempo? Vamos ver o que significa. Sinais do tempo significa fatos profeticamente preditos que, quando acontecem, constituem provas que outros também profetizados já aconteceram ou estão por acontecer. Existem vários exemplos desses sinais na Bíblia Sagrada, conforme você vê descrito aqui no slide. Por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 3, você vê exemplos de que quando Deus dá um sinal, outros sinais também estavam por acontecer, ou aconteciam ou estavam por acontecer. Em Isaías 7,14, em Lucas 2,12, em João 2,18 ao 23, são sinais e quando Deus fala sobre um sinal, um acontece, significa que o outro já aconteceu ou está por acontecer. Isso que significa sinais do tempo. Sinais do tempo significa fatos profeticamente preditos que, quando acontecem, constituem provas que outros também profetizados já aconteceram ou estão por acontecer. São esses os sinais que nos deixam alerta. Deus não nos deixou às escuras, Deus não nos deixou à deriva. Deus conhece tudo sobre o futuro e nos deixou prova na sua palavra. A sua palavra nos constitui provas de que o que realmente está descrito na Bíblia realmente vai acontecer. Então esses sinais são fatos profeticamente preditos que, quando acontecem, mostram
que outros estão por aconteceram ou estão por acontecer. Vamos lá para o segundo ponto aqui do slide, para o ponto B aqui, que está escrito assim: embora os sinais mostrem que o dia está perto, jamais poderá se estabelecer o dia certo da vinda de Jesus. Esse fato aqui é muito importante, importantíssimo, porque embora os sinais mostrem que está perto aquele grande dia, o dia que Jesus se manifestará na nuvem do céu, exatamente isso, esse é a maior esperança da igreja, a maior esperança daqueles que creem piamente na palavra de Deus, de que Jesus vai voltar. Essa é a nossa maior esperança. Mas embora esses sinais que a Bíblia nos mostra, que já nós vamos ver quais são esses sinais que são evidentes hoje em dia no nosso mundo atual, nós vamos ver já. Mas embora a Bíblia nos declare esses sinais, a Bíblia Deus jamais trabalha com tempo fixo. Deus jamais fixou um tempo fixo na sua palavra, dizendo é nesse dia, nesse momento que vai acontecer. Deus jamais fez isso na sua palavra. Ele nos deixou sinais como alerta para nós olharmos para esses sinais e vermos que está perto o grande dia de acontecer aquilo que está descrito na palavra. Mas jamais esses sinais mostram o dia certo, o dia exato que vai acontecer. São apenas sinais, tá? São apenas sinais que quando acontecem é para nós ficarmos alerta que está perto aquele grande dia. Por exemplo, quero deixar um exemplo aqui para você ver em Mateus capítulo 24, versículo 36, Mateus 24, 36. Esse versículo aqui, quando Jesus pronunciou essas palavras, nem ele mesmo sabia o dia exato da sua volta. Se você pegar a sua Bíblia aí, leia Mateus 24, versículo 36, ali uma palavra que diz que nem os anjos do céu, nem o Filho sabe o dia da volta de Jesus, mas unicamente o Pai que está no céu. Jesus, quando estava aqui entre nós, ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua onisciência quando ele estava aqui em carne. Então, quando ele estava em carne, ele não sabia o dia da sua vida. Claro que depois que ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele assumiu novamente a sua glória, ele assumiu novamente a sua onisciência, assim como o Espírito Santo, assim como o Pai. Então, nesse exato momento, Jesus sabe o dia da sua volta. Ele não sabia quando ele pronunciou essas palavras, quando ele estava em carne. Mas agora, depois que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu e assumiu novamente a sua glória, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, então agora ele sabe o dia da sua volta. Mas aqui, quando ele estava em carne, nem mesmo ele sabia o dia em que se manifestaria a sua segunda volta. Mais para frente nós vamos ver nesse estudo de escatologia o que significa a expressão a segunda vinda de Jesus. Mas por enquanto nós vamos ficar aqui e vamos ficar cientes de que mesmo que a Bíblia nos mostre esses sinais, jamais nós podemos fixar data dos acontecimentos. E todos aqueles que na história da humanidade tentaram fixar data, tentaram fixar dia, ano, hora, para que Jesus voltasse, essas pessoas se arrependeram, essas pessoas se decepcionaram. Porque Deus não trabalha aqui com data fixa, nos mostrando o dia fixo, a hora certa que vai acontecer. Mas Ele nos deixa sinal, e nesse sinal nós temos que estar espertos, atentos, porque realmente tudo se cumpre. Quando Jesus pronunciou essas palavras, nem Ele mesmo sabia. Tá? Fica com o exemplo, se você quiser passar para ler. Nós não vamos ler porque se torna muito extenso. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Tá? Embora os sinais mostrem que o dia está perto, mas jamais poderá se estabelecer o dia certo da vinda de Jesus. Agora nós vamos ver aqui. Podemos dividir os sinais do tempo em vários grupos, tá? Como se segue. Mas antes de eu continuar aqui, eu esqueci de falar para aqueles que não são inscritos no canal, né, que se inscrevam no canal, que nos ajudem deixando o seu like, deixando o seu comentário, para nos ajudar aí no estudo da palavra de Deus, tá bom? Nós estamos com o estudo de escatologia, estudo sobre acontecimento dos últimos tempos, tá bom? E hoje
nós estamos falando sobre os sinais do tempo, que significam fatos profeticamente preditos, que quando acontece, significa que outros já aconteceram ou estão por acontecer. Nós podemos agora dividir os sinais do tempo em vários grupos, como se segue. E o meu muito obrigado àqueles que já nos seguem no canal aí, tá bom? Meu amigo, minha amiga aí, que já nos segue há algum tempo, que já tem comentado nosso vídeo, muito obrigado. Então vamos ver como nós podemos aqui dividir os sinais do tempo em vários grupos. Podemos dividir os sinais do tempo em vários grupos, como se segue. Vamos ver primeiro aqui, ó. Os sinais se seguem dessa forma. Sinais em cima no céu. Segundo, sinais embaixo na terra. Terceiro, sinais na vida religiosa. Esse aqui é muito importante, como está a vida religiosa hoje em dia, de forma global, de forma universal no mundo inteiro. Quarto, sinais na vida social. Isso aqui também é muito interessante, né? Sinais na vida moral. E por último, o grande sinal da vinda de Jesus, o povo de Israel. Tá? Assim nós podemos dividir esses sinais do tempo como um grupo. E esses grupos são sinais em cima do céu, sinais embaixo na terra, sinais na vida religiosa, sinais na vida social, sinal na vida moral. E o grande sinal da vinda de Jesus é o povo de Israel. Tá bom? Nós talvez não dê tempo de nós falarmos sobre todos esses sinais. Nós vamos ver até onde nós podemos chegar aqui, tá? Para nós falar. Primeiro, sinais em cima no céu. Sinais em cima no céu. Veja bem, sinais em cima no céu. Deus nos deixou na sua palavra escrito, né, que haveria sinais em cima no céu, tá? Quando estivesse perto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como houve sinais no firmamento quando Jesus veio pela primeira vez, tá? Você pode ver exemplos bíblicos sobre esses sinais em cima no céu quando Jesus veio pela primeira vez, tá? A sua primeira vinda ele veio como um bebê numa manjedoura, tá bom? Nasceu como criança, cresceu naturalmente, como toda criança cresce, aprendeu como todos aprendem, teve a sua consciência que ele era realmente filho de Deus. Então essa foi a sua primeira vinda. E na sua primeira vinda como um bebê a esse mundo, como um bebê frágil, como uma criança frágil, existem exemplos que ele veio, aliás, existe exemplo na Bíblia que houve sinal no céu. Está em Mateus capítulo 2, veja aí, se você quiser acompanhar. Quando Jesus veio pela primeira vez, houve sinais no firmamento. Mateus 2:2 fala sobre isso, sobre a estrela que apareceu no céu, uma estrela diferente que foi avistada principalmente pelos magos, os religiosos, os doutores que conheciam a lei, que conheciam os profetas, bem sabiam que a Bíblia poderia falar dessa estrela, poderia falar desse sinal, mas aqueles que sabiam, que estavam ali, aqueles que o rei veio para eles mesmos não fizeram caso de pesquisar, de conhecer, umas pessoas ímpias, pessoas que eram consideradas gentias, como os magos, que foram notar na Bíblia, que foram notar de alguma forma que havia uma estrela nova no céu, que havia um sinal diferente no céu, que estava ali marcando, indicando o nascimento do menino Jesus. Assim como houve no firmamento esse sinal na primeira vinda de Jesus, também haverá sinais importantes no sol, na lua e nas estrelas. Antes da sua segunda vinda também haverá esses sinais. Você pode ficar certo disso, tá bom? Então, primeiro nós vimos aqui, né, sinais em cima no céu. Assim como houve esse sinal quando Jesus nasceu, assim haverá também sinais no céu quando Jesus estiver perto de vir na sua segunda vinda. Agora, sinais embaixo na terra. Sinais embaixo na terra. Vamos ver aqui como a terra reagiu quando Jesus morreu. Está lá descrito em Mateus capítulo 27, versículo 51. Assim também haverá sinais embaixo na terra antes da sua segunda vinda, ou antes da segunda vinda de Jesus, tá bom? Haverá sinais, assim como a terra reagiu com a morte de Jesus, houve terremoto, houve escuridão, assim também
quando estiver próximo da sua segunda vinda, a terra também vai reagir de alguma forma. Lucas capítulo 21, 12 também fala sobre terremotos, a terra reagindo, fome, pestilência, tá? Tudo isso são sinais evidentes de que Jesus está às portas, que nós temos que estar preparados para aquele grande dia. Pestilência, Lucas 21, 11. As estatísticas mostram como doenças incuráveis ceifam vida de milhões de pessoas. O câncer até agora não tem solução clínica. Isso está evidente diante dos nossos olhos, nos nossos dias atuais. Essas pestes, não há solução clínica, não há medicamento que controle, tá? Esses são alguns dos sinais. Nós vamos continuar aqui falando quanto à peste. Existe um sinal muito interessante em Apocalipse 6, versículo número 8. Preste atenção aqui. Um fato muito interessante, nós vamos falar do original desse texto aqui. Apocalipse 6, versículo 8. Quanto à peste, existe um sinal muito interessante em Apocalipse 6, 8, onde se fala de causas de mortes nos últimos tempos. Uma delas é as feras da terra. No Apocalipse fala sobre mortes nos últimos tempos. E a Bíblia se refere ali como as feras da terra. As feras da terra. Mas essa palavra no original, essa palavra aparece no diminutivo, pequenas feras. Isso os estudiosos na época acreditavam que a Bíblia estivesse falando dos ratos, que são pequenas feras, né? Ratos que causam a doença bubônica, e isso devido ao aumento dos ratos, segundo o Conselho Mundial da Saúde, né? Mas não era tão somente sobre isso que a palavra fala. A palavra de Deus, ela é viva e se renova a cada manhã, tá bom? Preste atenção, pequenas feras. Isso aqui foi um pensamento meu, esse ponto aqui. Eu dei ênfase neles, até pequenas feras, que significa as feras da terra, mas está no diminutivo no original, pequenas feras. Foi uma ênfase minha aqui, um ponto meu que escrevi, um pensamento meu, tá? ênfase, pequenas feras. Veja no slide aí e acompanhe comigo. Eles acreditavam que seriam os ratos essas pequenas feras. Mas preste atenção, pequenas feras, não só aos ratos, mas verdadeiras feras microscópicas que ceifam milhares de vidas. Nos últimos 2 anos, Covid, pequenas feras. Eu defini isso, irmão, como uma viva e eficaz palavra de Deus. É exatamente isso. A Covid, ela pode ser considerada uma pequena fera, um vírus microscópio que ceifou milhares e milhares de vidas nos últimos 2 anos. Então, para você ver como a Bíblia é a palavra de Deus viva, é a palavra de Deus eficaz. E essas pequenas feras estão soltas por aí, ceifando vidas. E nós ainda não queremos olhar como se cumpre a palavra de Deus. A cada dia, a cada momento, tudo o que acontece com a humanidade, Deus está no controle de todas essas coisas. A palavra de Deus já nos dizia que tudo isso iria acontecer e que muito mais ainda vai acontecer. Sinais embaixo na terra. Nós vamos parando por aqui. Depois eu vou pegar o ponto que eu parei aqui e nós vamos continuar falando sobre esses sinais, tá bom? Nós falamos sobre os sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra. Depois temos sinais na vida religiosa, sinais na vida social, sinais na vida moral, tá bom? E por último nós vamos ver também o grande sinal da vinda de Jesus. Mas isso nós vamos continuar em outro estudo. Mas hoje nós vimos aqui sobre escatologia, falamos sobre os sinais do tempo, que significam fatos profeticamente preditos, que quando acontecem constituem provas, que outros também profetizados já aconteceram ou estão por acontecer. Então devemos estar cientes que a palavra de Deus, a palavra profética, é como uma luz que ela alumia. Assim como existe nos tráficos dos grandes trânsitos das grandes cidades, existem luzes de advertência, existe o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde. Esses sinais nos dão prova aqui. Assim também essas luzes da palavra sagrada, elas nos dão um caminho para seguir.
nos deixam atentos. Deus não nos deixou no escuro, mas deixou a luz da sua palavra profética para que nós saibamos e entendamos, estarmos cientes de que estamos diante de grandes acontecimentos, que está muito perto aquele grande dia, o grande dia da esperança da igreja, que é a volta de Jesus em glória. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Muitos casavam, comiam, davam-se em casamento, não estavam nem aí para aquilo que Noé estava falando, mas de repente veio o dilúvio e levou a todos. E hoje acontece da mesma forma. Nós estamos falando, estamos cientes, estamos pregando que Jesus voltará muito em breve, mas muitos vão ser pegos desapercebidos naquele dia. Mas eu e você temos a palavra, que confirmamos a palavra, vamos estar atentos e de olhos fitos nesses grandes acontecimentos e vamos estar convictos de que Jesus muito em breve vem buscar a sua igreja. Tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje sobre escatologia dos sinais do tempo. No outro estudo, nós vamos continuar onde nós paramos. Nós falamos sinais embaixo na terra. Grandes sinais acontecem no céu, acontecem na terra. Nós vamos dar continuidade no outro estudo, tá bom? Você que me acompanhou até aqui, Deus lhe abençoe grandemente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, compartilhe com alguém esse vídeo para nos ajudar na divulgação do canal e da palavra de Deus também, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.